Bom dia! O tema da nossa apresentação hoje é dosagens de ferro e ferritina. Ao decorrer da apresentação, explicaremos mais sobre. Nossa equipe é composta por Ana Catarina, Ingrid Marins, Laura Mota, Luan de Oliveira e eu, Raíssa Caroline. E nossa orientadora, Rosalina Guedes. O ferro é um mineral essencial para o organismo, sendo fundamental para o transporte de oxigênio nos tecidos. Além disso, é importante para a síntese de DNA e metabolismo energético das células, porque atua como cofator na cadeia de transporte de elétrons. Encontramos o ferro de forma exógena por meio dos alimentos, como carne vermelha, principalmente fígado, rim, coração, peixes, beterraba, ovo, especificamente a gema do ovo, oleaginosas, como amêndoas e castanha do Pará, e leguminosas, o famoso feijão, entre outros alimentos. O ferro também é obtido por via endógena, proveniente da reciclagem dos eritrócitos senescentes, que são os que envelheceram naturalmente. Sobre a dosagem. A dosagem do ferro sérico é importante para o diagnóstico de anemias. É um exame simples, em que é feita uma coleta de sangue em laboratório e recomendado jejum de 8 horas, e que a coleta seja feita no horário da manhã. Também é importante que não haja suplementação de ferro nas 24 horas que antecedem o exame. E o material biológico utilizado para a dosagem do ferro sérico é o soro. E para essa determinação é utilizado um kit para ferro sérico e o auxílio de um fotômetro. Após a realização de todo o procedimento, é feito um cálculo para encontrar o valor do ferro sérico em microgramas por decilitro. O ferro sérico é a concentração de ferro circulante no sangue. O exame para avaliar o ferro sérico é realizado com o objetivo de identificar se o paciente possui algum distúrbio de ferro, podendo ser carência ou aumento. Os valores de referência são, em crianças, 40 a 120, homens adultos, 65 a 175, mulheres, de 50 a 170 micrograma por decilitro. O ferro sérico pode ser diminuído em casos de menstruação intensa, carência nos alimentos ricos em ferro, hemorragias e gravidez. E pode ser aumentado em anemias hemolíticas, que é caracterizada pela ruptura dos eritrócitos, no excesso do consumo de alimentos ricos em ferro, no caso de hemocromatose, que é uma doença que ocorre o depósito de ferro nos tecidos, como coração, hipófise e fígado, e em casos de intoxicação por ferro. A deficiência de ferro pode levar a uma anemia microcítica e hipocrômica, onde as hemácias se encontram pálidas e pequenas pela carência de ferro. Então, pessoal, continuando aqui sobre a absorção do ferro, o ferro ele está disponível na forma orgânica e na forma inorgânica, sendo o ferro orgânico mais absorvido do que o inorgânico. E os dois são absorvidos pelo enterócito de forma diferente. Como vocês podem ver aqui na imagem, o enterócito. O ferro M, que é o ferro orgânico, ele é absorvido por um transportador específico, chamado de HCP1, que é a proteína transportadora M. E logo em seguida, essa molécula de ferro é endocitada para dentro do enterócito. E esse ferro precisa sair, entre aspas, do M, né? Para passar para o citoplasma. E depois sair do enterócito. É por isso que é necessária uma reação para separar esse ferro M. E essa reação acontece através da a enzima HO, que é a M-oxigenase. Após essa reação, com o ferro já no citoplasma, ele pode ser armazenado no enterócito na forma de ferritina, que é aquela proteína que absorve e armazena o ferro, ou esse ferro pode sair do enterócito da célula intestinal e ir para o plasma sanguíneo. Já o ferro inorgânico, ele está na forma férrica, o que não é bem absorvido pelo enterócito. Então, precisa ocorrer uma transformação desse ferro, dessa forma férrica, para o ferro ferroso. E essa conversão ocorre através de uma enzima chamada citocromo B, do adenal, que realiza, né, essa transformação do ferro férrico para o ferro ferroso.
O ferro ferroso é transportado para dentro do enterócito através de uma proteína transportadora específica, a DMT1, que é chamada de transportador de metal divalente. Assim como o ferro M, esse ferro pode ser armazenado em forma de ferritina ou ele pode ser transportado para o plasma do sangue através de outra proteína específica, que é a ferroportina, a FTP. Pode pular. Vamos lá. Como a determinação do ferro ajuda no diagnóstico da anemia? A carência de ferro ocorre no organismo de forma bem gradual e progressiva, considerando-se 3 estágios até que a anemia se manifeste. O primeiro estágio é a depleção de ferro, que afeta os depósitos e representa um período de maior vulnerabilidade em relação ao balanço marginal de ferro, podendo progredir até uma deficiência mais grave, com consequências funcionais. O segundo estágio é a deficiência de ferro, que é referido como a eritropoiese ferro deficiente, e caracteriza-se por alterações bioquímicas que refletem a insuficiência de ferro para a produção normal de hemoglobina e outros compostos férricos, ainda que a concentração de hemoglobina não esteja reduzida. No caso, o terceiro e último estágio é a anemia ferropriva, que era caracterizada pela diminuição dos níveis de hemoglobina, com prejuízos funcionais ao organismo, tanto os mais graves quanto maior for essa redução. Pode mudar. Como vocês podem ver aqui, o ferro em níveis, quando ele aumenta no tratamento, ele aumenta no organismo, no tratamento de anemias com ferro, em neoplasia da medula óssea, drogas mielossupressoras também, aumentam os níveis de ferro, anemia hemolítica e perniciosa e hepatopatias virais e crônicas. E o que diminui esses níveis de ferro no organismo são dietas pobres em ferro, a gravidez, casos de grandes hemorragias e uma menstruação abundante. Pode passar. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a ferritina. A ferritina é uma proteína globular que se localiza essencialmente no fígado. A ferritina é a mais importante proteína de reserva de ferro e é encontrada em todas as células, especialmente naquelas envolvidas na síntese de compostos férricos e no metabolismo e na reserva do ferro. A sua função primária é acumular o ferro intracelular, protegendo a célula dos efeitos tóxicos do metal livre, constituindo uma reserva de ferro rápida mobilizável. A maior parte da ferritina no organismo encontra-se no fígado e nas células do sistema retículo endotelial do fígado, baço e medula óssea. Quantidades menores encontram-se no coração, no pâncreas e nos rins. Pequenas, mas significativas quantidades também de ferritina são encontradas no soro humano. Ela armazena de 20 a 25% do ferro do organismo. Sua concentração sérica correlaciona-se com os estoques do ferro total do organismo humano. O valor normal dos homens é de 23 a 333 nanogramas por ml. O valor normal de mulheres é de 11 a 306 nanogramas por mililitro. E o peso molecular é de 600 mil Daltons. Pode passar. O exame de ferritina ele é feito com o objetivo de verificar a falta ou excesso de ferro no organismo, né? E, normalmente, ele é solicitado junto a outros exames laboratoriais, como hemograma, dosagem de ferro sérico e saturação de transferrina, que é uma proteína sintetizada principalmente no fígado, que tem como função de transportar o ferro pelo organismo. No procedimento para análise, o material de coleta é o soro de 1 ml. O preparo do paciente deve ser de jejum de 3 a 8 horas, isso vai depender também do laboratório. E é muito importante anotar a idade e o nome de medicamentos em uso, porque isso vai de interferência ao valor de referência do exame, do resultado, né? O método para análise é a quimiluminescência, que é a redução de luz em uma consequência de uma reação química. A conservação dessa amostra pode ser de refrigerado de 2 a outros graus durante 7 dias ou congelado a menos 20 graus Celsius durante 30 dias. Os interferentes podem ser a hemólise e a lipemia. A hemólise está relacionada porque na hemólise libera o conteúdo eritrocitário e transfere a ferritina intracelular para o soro e, consequentemente, valida a dosagem, levando resultados falsamente elevados.
E a interpretação desses exames, ele é basicamente para tentar ver o diagnóstico do diferencial das anemias e no acompanhamento também das alterações no armazenamento de ferro. E através de alguns processos dos nossos organismos, a proteína ela pode ser elevada inespecificadamente em processos inflamatórios. Por isso, é muito importante essa análise detalhada da ferritina. Pode passar. Bom, como falado anteriormente, a ferritina é a principal forma de armazenamento do ferro no organismo. Dessa forma, quando o paciente apresenta uma variação de estoque corporal de ferro, a concentração de ferritina também é alterada. Isso faz com que a ferritina seja um marcador sensível de distúrbios metabólicos do ferro, em especial quando ocorre a deficiência do ferro, pois a diminuição da ferritina no organismo ocorre precocemente, ou seja, antes mesmo da deficiência do ferro caracterizar uma anemia ferropriva. Dessa forma, quando a ferritina aparece diminuída no exame laboratorial, não quer dizer que o paciente está com anemia, mas que ele pode vir a ter. Já quando a ferritina está em níveis normais ou elevados, com redução dos níveis séricos de ferro, pode sugerir ocorrências de anemias secundárias, como aquelas que estão relacionadas a doenças inflamatórias crônicas. Pode passar. Bem, como já foi dito anteriormente, a ferritina baixa significa normalmente que os níveis de ferro estão baixos e por isso o fígado não produz a ferritina, já que não há ferro disponível para ser armazenado. As principais causas da ferritina baixa são anemia ferropriva, que é decorrente da privação da eficiência de ferro dentro do organismo, levando a uma diminuição da produção, tamanho e teor de hemoglobina nos glóbulos vermelhos e hemácias, hipotireoidismo, porque pacientes com certo nível de anemia e ou baixa ferritina são mais susceptíveis ao hipotireoidismo, pois há deficiência deste mineral com redução dos níveis de T3. O sangramento gastrointestinal e o sangramento menstrual intenso, eles são relacionados com a perda de ferro e, consequentemente, da ferritina, e também com a alimentação pobre em ferro e vitamina C. Os sintomas de ferritina baixa geralmente incluem cansaço, fraqueza, palidez, falta de apetite, queda de cabelo, dores de cabeça e tonturas. Seu tratamento pode ser feito com a injeção diária de ferro ou com dietas ricas em alimentos com vitamina C e ferro, como carne, feijão ou laranja. Pode passar. Essa proteína, ela está presente em grande quantidade em órgãos como fígado, baço, medula óssea e músculo cardíaco. Então, em excesso, esse ferro ele vai se depositar em diversos tecidos, causando danos. No fígado, ele vai gerar uma cirrose ou hepatite, pâncreas, diabetes, coração, arritmia e hipófise, deficiências hormonais múltiplas. Nos testículos, hipogonadismo masculino, além do escurecimento na pele e problemas nas articulações. Isso acontece porque o ferro ele doa um elétron para formar um radical livre chamado hidroxila, o que aumenta o estresse oxidativo, causando danos ao DNA da célula. Além disso, também temos que observar que a ferritina ela é uma proteína produzida pelo fígado na fase aguda da inflamação. Então, em processos inflamatórios, então, quando ela está aumentada, deve-se analisar os marcadores de inflamação, como a proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação, VHS, o fibrinogênio e ácido úrico. Porém, o ácido úrico ele não é muito utilizado hoje em dia. Além disso, existem outros fatores, como a hemocromatose, que é uma patologia causada, na maioria das vezes, de maneira hereditária, ou de forma secundária, mas ela ocorre de forma muito mais comum em pacientes de forma genética. Esses pacientes que têm essa herança, eles não têm um tratamento como exercício, alimentação saudável, eles necessariamente têm que ir a um laboratório ou a um hospital e é retirado mais ou menos 400 ml de sangue desse paciente para normalizar o índice de ferritina.
Pode passar. Continuando aqui, pessoal, os valores normais de ferritina diferem entre populações, idade e sexo, conforme, né, no quadro abaixo, né? Recém-nascidos, entre 25 e 200, crianças até um mês, de 200 a 600, crianças de 2 a 6 anos, de 50 a 200, crianças de 6 a 15 anos, de 7 a 140, homens acima de 15 anos, 15 a 200, e mulheres acima de 15 anos, 15 a 150 micrograma por decilitro. Bom, agora a gente trouxe algumas perguntas para poder exemplificar o que foi falado. As perguntas foram retiradas de concursos. Primeira pergunta. A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemias em todo o país, em todos os países do mundo. É a causa predominante de anemia microcítica e hipercrômica, no qual os dois índices eritrocitários, o volume corpuscular médio e a hemoglobina corpuscular média, estão diminuídos e a microscopia por distensão de sangue mostra eritócitos pequenos, ou seja, microcíticos, e pálidas, ou seja, hipocrômicas. Para o diagnóstico diferencial da anemia por deficiência de ferro, é essencial que se faça dosagens relativa à quantidade de ferro, demonstrando a diminuição ou até a ausência desse no organismo. Em relação às dosagens do diagnóstico diferencial da anemia por deficiência de ferro, assinale a alternativa correta. Na letra a TBIC, que é a capacidade total da ligação do ferro à transferrina, encontra-se diminuída na anemia por deficiência de ferro. Letra B. O ferro sérico encontra-se aumentado na anemia por deficiência de ferro. Letra C. Não é possível realizar dosagem nas amostras de sangue que determine a quantidade de ferro no organismo humano. Letra D. Na anemia por deficiência de ferro, a ferritina encontra-se diminuída ou ausente. E letra E. A anemia por deficiência de ferro promove a diminuição na concentração da vitamina B12 e o aumento da ferritina no organismo. A gente vai dar agora 1 minuto para que vocês possam colocar a resposta no chat. Daqui a pouco a gente traz a resposta. Bom, na alternativa A, disse que a capacidade da ligação do ferro à transferrina vai estar diminuída. Porém, isso não vai ser a causa da deficiência de ferro, isso não vai interferir. O ferro sérico encontra aumentado na anemia por deficiência de ferro. Não, vai ser exatamente o contrário, o ferro sérico vai estar diminuído. Não é possível realizar dosagens de amostras, em amostras de sangue. Isso já foi dito que a gente consegue fazer as dosagens a partir da amostra de soro. Na letra E, diz que a anemia por deficiência de ferro promove uma diminuição na concentração de vitamina B12 e o aumento da ferritina no organismo. Não, isso vai estar diminuindo a ferritina. E a alternativa certa diz que na anemia por deficiência de ferro, a ferritina encontra-se diminuída ou ausente. Isso porque os níveis de ferritina no sangue vai ser equivalente aos níveis de ferro. A ferritina, ela vai ser importante para armazenar o ferro. Então, logo, se o ferro está diminuído, a ferritina também vai estar diminuída, eles vão estar equivalentes. Porém, no caso da transferrina, não é sempre igual. Próxima pergunta. Na avaliação laboratorial de paciente com diagnóstico de anemia ferropriva, são encontrados valores de letra A, ferritina reduzida e transferrina aumentada. Letra B, ferritina aumentada e transferrina reduzida. Letra C, os dois aumentados. Letra D, os dois diminuídos. E a letra E, ferritina normal e transferrina reduzida. A gente vai dar de novo 1 minuto.
Bom, como eu tinha falado, a ferritina vai estar reduzida, porque os níveis de ferritina vai acompanhar os níveis de ferro no sangue. Já a transferrina ela vai estar aumentada. Por quê? A transferrina, como foi já dito, ela é a proteína responsável por carregar, transportar, né, esse ferro por todo o organismo. Como a transferrina, os seus níveis de produção continuam normais e vai ter muita transferrina já disponível, porque tem pouco ferro para ela transportar, esses níveis normais vão se juntar com os níveis já que estão sobrando, entre aspas, e aí vai causar um aumento de transferrina no sangue. Em casos que a ferritina pode estar aumentada, no caso, são inflamações e infecções, tipo anemia megaloblástica, doença hepática alcoólica crônica e leucemia. Ela pode estar diminuída em casos de anemia ferropriva, hipotireoidismo e sangue menstrual intenso. Sangramento menstrual intenso, pode passar. Bom, aqui a gente trouxe uma imagem que vai resumir tudo que a gente falou sobre transferrina, ferro e ferritina. O ferro ele vai ser armazenado pela ferritina. Essa ferritina ela vai ser responsável por armazenar de 20 a 25% do ferro no organismo. Ela é a principal proteína responsável por armazenar esse ferro. Ela vai estar muito presente no fígado, porém ela pode estar presente também no sistema reticular endotelial do fígado, baço e medula óssea, também em poucos níveis no coração, pâncreas e rins, e menores níveis ainda no soro. A transferrina, por outro lado, ela é uma glicoproteína sintetizada no fígado. E seus níveis no sangue não vão ser sempre equivalentes aos níveis de ferro. Ou seja, quando a diminuição de ferro pode haver o aumento da transferrina e vice-versa. Pode passar. Aqui a gente trouxe um artigo que ele vai correlacionar o metabolismo do ferro e a homeostase do organismo. A gente trouxe como uma sugestão de leitura complementar. É isso, obrigada.